Olá, amigos, tudo bem? Essa semana, então, nós vamos falar sobre os 4 temperamentos. Né? É um assunto bastante conhecido e tem bastante conteúdo na internet, mas vamos colocar também aqui o acesso a vocês que nos acompanham. Né? Nós vamos também apresentar esse livro aqui, do Alexandre Havard, né, autor que a gente já viu numa sequência de vídeos na semana retrasada, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o temperamento, né, cada pessoa nasce com um temperamento, né, próprio. É uma coisa inata, é natural de cada um. É o que ele diz aqui no seu segundo parágrafo, né? O temperamento é a predisposição natural e inata de reagir de determinada forma. Então, cada pessoa reage a uma mesma situação de determinada maneira. Cada um. Uns têm mais ímpeto e coragem, outros são mais reservados, né? Então, cada pessoa age de uma maneira diferente. Basicamente, isto é o temperamento. E ele diz assim: é sobre a base do temperamento que formamos o nosso caráter. O caráter é composto de virtudes, das quais as mais importantes são a prudência, né, a coragem, o autodomínio, a justiça, a magnanimidade e a humildade, como a gente já viu nessa sequência de vídeos anterior. Então, basicamente, o que é que vem a ser o temperamento? Eu já falei aqui que o temperamento é uma coisa inata de cada um. Isso aí nasceu com Hipócrates, mais ou menos 460 anos antes de Cristo. Hipócrates, para quem não sabe, é o pai da medicina. Então ele via que havia uma mudança, que ele chamou de humores. Cada um tem um humor diferente. Então ele conseguiu definir 4 temperamentos. O temperamento sanguíneo, o temperamento melancólico, o temperamento colérico e o temperamento fleumático. Hipócrates, ele veio trabalhando então com isso, né, que ele chamava de humores, né? E basicamente hoje nós podemos dizer que são hormônios ou coisas assim, mas são coisas naturais de cada um, né? Cada um tem aí uma estrutura desses temperamentos. Então, basicamente assim, de acordo com ele, o temperamento dependia dos humores do corpo, ou seja, o sangue, a bilis negra, a bilis amarela e o fleuma. Então, ele observava que cada um tinha uma forma muito própria de agir. E o Hipócrates, então, definiu aí já o estudo desses temperamentos. Então, nós temos 4 tipos de temperamentos diferentes, como eu falei: o sanguíneo, né, o colérico, o fleumático e o melancólico. E a gente vai partir, então, exatamente disso. Nós vamos ver cada um deles e como é que cada um age, né? Antes disso, eu gostaria também de trazer para você ver como isso é determinante em nós. Eu gostaria de trazer aqui um outro livro que vale a pena, é uma leitura um pouco mais densa, né, que chama aqui A Conduta da Vida, de Ralph Waldo Emerson, que é um filósofo americano do século XIX. Então, só para trazer qual é o peso do temperamento na gente. E ele diz aqui o seguinte: o destino é o embate dos fins e dos meios, a ordem subjugando o caráter, a infindável amostras de espécies, os formatos e as potências da coluna vertebral são um livro do destino. O bico dos pássaros, o crânio das serpentes determinam de maneira tirânica seus limites. Então, é como o temperamento. O temperamento nos limita.
Como ele diz aqui, a estrutura da sua coluna vertebral, da coluna vertebral de um animal, ele define, né, tiranicamente o seu limite, o seu destino. Por exemplo, um gato consegue correr em altas velocidades. Né? Um cachorro já não consegue tanto. Né? Se você for variar cada relação de animal, como ele citou aqui, o bico dos pássaros. Cada pássaro tem um bico diferente. Esse bico define ele de forma tirânica. É aquilo ali. Então, cada um tem que se sair com as ferramentas que tem. Né? Ele falou aqui da coluna, do crânio das serpentes. Né? Aquela estrutura física limita a serpente. A mesma coisa é o temperamento para nós. Né? O temperamento nos define, né, tiranicamente. Você vê aí os temperamentos, por exemplo, nos cães. Cada um de nós vê, ó, Pitbull, como que é o temperamento? Olha, é violento e agressivo. Cocker Spaniel é doce. O Pinche. Então, cada animal você vê que tem um temperamento nato. Os homens são da mesma coisa. Então, nós temos aí esses 4 temperamentos que eles regem a forma como nós vamos levar a vida. E aí você tem que saber qual é o seu temperamento e como lidar com ele. Entendeu? Então, cada um de nós temos o nosso. Então, essa é a oportunidade de você conhecer esses 4 temperamentos e você saber, olha, eu sou assim. E começar a moldar a sua personalidade, né? Como ele diz aqui, para a gente concluir esse vídeo. Ele diz aqui, o Alexandre Havard, é sobre a base do temperamento que formamos o nosso caráter. Então é isso, você tem que saber qual é o seu temperamento, quais são as suas aptidões para você ir lá começar a moldar o seu caráter em cima dessa estrutura que é aquela que é limitante para você. Assim como a estrutura física de um cavalo o limita, de um gato o limita, não é? Então ele pode ser hábil numa coisa, mas não é hábil na outra. Tá bom? A gente se vê na próxima.